Olá, queridos irmãos. Vamos começar mais um vídeo da série que tem sido feito aqui às terças e sextas sobre os artifícios que Satanás lança contra a alma dos crentes. Então a nossa série é intitulada Remédios Preciosos contra os Artifícios de Satanás. Esse é o vídeo de número 5. Então se você não assistiu os vídeos anteriores, procure aqui a nossa playlist, procure os vídeos anteriores aqui no canal da Primeira Igreja Presbiteriana de Teresina e assista esses vídeos. Hoje nós vamos trabalhar o artifício de número 5. Satanás ele tenta apresentar Deus como sendo apenas misericórdia. Satanás tenta apresentar a alma do crente, a alma dos homens, como se Deus fosse todo misericórdia. Então Satanás ele chega e sussurra aos seus ouvidos dizendo: você não precisa fazer tanto caso do pecado. Você não precisa ter medo de pecar. Você não precisa ficar tão indisposto quanto ao pecado. Porque Deus é um Deus de misericórdia, Deus é cheio de misericórdia, Deus está pronto para mostrar misericórdia. E Deus nunca se cansa de mostrar misericórdia. Ele está muito mais pronto a perdoar do que a punir o seu povo. Então por que se preocupar tanto com o pecado? É um pecado rápido, é um pecado ligeiro. Você peca agora e depois você pede perdão e está tudo ok, porque Deus é misericórdia. Esse é o artifício que Satanás apresenta às nossas almas. Que um pecadinho não vai modificar, que é só mais um pecado. E Deus está sempre pronto a nos perdoar. E quantos de nós e quantas vezes nós caímos nesse artifício, nessa armadilha de Satanás, quando nós entramos em um círculo vicioso de eu peco, peço perdão, eu peco, peço perdão. Eu vou pecar aqui, mas daqui a pouco eu me arrependo e peço perdão. Está tudo certo. Thomas Brooks lhe apresenta 5 remédios para que nós possamos nos imunizar contra esse artifício de Satanás. Qual é o remédio de número 1? O remédio número 1 é: considere solenemente que o maior julgamento no mundo é se lançar ao pecado sob qualquer pretexto. Preste atenção. O maior julgamento sobre a alma de um homem neste mundo e quando ele estiver vivendo neste mundo é quando ele se lança ao pecado sob qualquer pretexto. Veja, e aqui eu cito Thomas Brooks: quando Deus permite que o caminho para o inferno seja suave e agradável, isto é, quando o caminho para o inferno se torna prazeroso, isso já é o inferno na terra. Isso já é o inferno deste lado. Porque isso é um terrível sinal da indignação de Deus contra o homem. É um símbolo da rejeição de Deus para com o homem. E isso é um sinal que Deus não pretende o bem deste homem. E nós vemos isso nas próprias Escrituras. Quando nós vemos ali no livro de Oséias falando para a nação de Israel, que palavra solenemente triste quando ele diz, quando o Senhor diz por meio de Oséias: Efraim está entregue aos ídolos, é deixá-lo. Que triste é isso. Que coisa triste é quando Deus deixa o homem por sua própria conta e risco. Isso é terrível, meus irmãos. Nós lemos no Salmo 81, versos 11 e 12: mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Irmãos, isso é terrível. É o maior julgamento que Deus pode dar aqui na terra sobre o homem, é entregá-lo a seus próprios desejos, a seus próprios pecados. Thomas Brooks diz que uma alma entregue ao pecado é uma alma madura para o inferno, é uma alma apressada para a destruição. Meus irmãos, nós devemos orar: Senhor,
Eu prefiro enfrentar dificuldades, eu prefiro levar fardos, eu prefiro sofrer aflições, perseguições. Mas, Senhor, por favor, não me deixe seguir os caminhos do meu próprio coração. Essa deve ser a nossa oração. É tão feio ver uma criança que faz a sua própria vontade. Do mesmo jeito, é tão terrível ver um pecador que anda segundo o seu próprio coração. Agostinho dizia: liberte-me, ó Senhor, daquele homem mau. E quem é esse homem mau? Eu mesmo. Que terrível é um homem entregue aos seus pecados, mesmo sob o pretexto da misericórdia de Deus. O remédio de número 2 que Thomas Brooks propõe: Deus é tão justo quanto misericordioso. Deus é tão justo quanto misericordioso. Olha as Escrituras. Veja quanto justiça e misericórdia nos atos de Deus estão juntas. Veja a justiça de Deus nas Escrituras. Veja que ele expulsou do céu os anjos rebeldes. Veja que Deus expulsou Adão e Eva do jardim por causa do seu pecado. Veja que Deus derrama o dilúvio sobre a terra porque os homens deram as costas a ele. Veja a destruição que veio sobre Sodoma e Gomorra. Mas o mais grave de tudo, veja o derramamento da ira de Deus sobre Jesus Cristo. Derramamento ele que fez com que o Deus Filho clamasse da cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Perceba a profundidade da justiça de Deus. E quando Satanás buzinar no seu ouvido dizendo: peque porque Deus é misericordioso, você deve pregar a si mesmo e dizer: não, porque Deus é tão misericordioso quanto ele é justo. É assim que você deve agir. O remédio de número 3, a fim de que você possa ser imunizado contra esse artifício, esta artimanha de Satanás, preste bem atenção, considere que os pecados contra a misericórdia de Deus trarão os maiores e mais dolorosos julgamentos sobre os homens. Thomas Brooks diz o seguinte, que misericórdia é o alfa de Deus e justiça é o seu ômega. O que ele quer dizer com isso? Ele quis dizer que quando a misericórdia de Deus é desprezada, a sua justiça é sentida. Guarde isso, guarde essa frase. Quando a misericórdia de Deus é desprezada, sua justiça é sentida. Meus irmãos, Deus, ele primeiro não envia os seus exércitos contra os rebeldes. Não. Deus envia primeiro a sua bandeira branca. Deus oferece primeiro a sua misericórdia. Mas depois, quando os homens desprezam a misericórdia de Deus, Deus envia sua bandeira vermelha, sua bandeira de juízo. Deus, ele até demora a se irar, mas Deus, ele recompensa a sua lentidão ao castigar o pecado dos homens com a gravidade da punição. Pense sobre isso. Pense sobre isso. Pense sobre que você que conhece a misericórdia de Deus, muito lhe foi dado, então muito lhe será cobrado. Pense sobre isso quando você pecar e dizer: depois de pecar eu vou pedir perdão. Pense sobre isso. Homens estarão no mais profundo inferno, porque o céu foi oferecido a eles, mas eles abusaram da misericórdia de Deus. Meus irmãos, jamais peque confiado na misericórdia de Deus. Por isso que Hebreus, no capítulo 2, verso 3, o escritor diz: como nós escaparemos se nós negligenciarmos tão grande salvação? As pragas que Deus inflige sobre aqueles que desprezam a sua misericórdia
São as piores pragas, porque são as pragas espirituais. É a cegueira da mente, é a dureza do coração, é ter suas consciências entorpecidas. E eu vou dizer para vocês, isso é 10.000 vezes pior do que qualquer coisa ruim que possa acontecer no seu exterior com o seu corpo. Isso é pior. No pecado há mais malignidade do que na pior das aflições. Entenda isso. O quarto remédio é a misericórdia especial de Deus está destinada àqueles que são divinamente qualificados. Irmãos, a misericórdia do Senhor está sobre todos. É o que nós chamamos de graça comum. Deus, ele permite que os homens consigam, vivam, façam suas coisas, mesmo estando em um estado de inimizade contra eles. Porém, a misericórdia especial de Deus, a graça especial, está sobre a vida daqueles que temem ao Senhor. Deixa eu dizer alguns versículos aqui, para que quando Satanás aí buzinar no seu ouvido, que você deve pecar porque Deus está pronto a lhe perdoar, você vai citar esses versículos de cor. Não foi assim que Cristo fez na tentação? Satanás dava uma tentação e Cristo rebatia com a palavra de Deus. Não é diferente que nós devemos agir hoje. Preste atenção nesses versículos. Êxodo capítulo 20, versos 5 e 6 diz: Não as adorarás, as imagens de escultura, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Preste atenção nisso. A misericórdia do Senhor é para os que guardam os seus mandamentos. Salmo 25, verso 10 diz: Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade. Para quem? Para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. A misericórdia do Senhor é para quem teme ao Senhor. Salmo 32, verso 10 diz: Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Salmo 33, verso 18 diz: Eis que os olhos do Senhor estão sobre quem? Sobre os que o temem, sobre o que esperam na sua misericórdia. Salmo 103, verso 11: Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com quem? Para com os que o temem. Salmo 103, verso 17. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Sobre quem? Sobre os que o temem. E a sua justiça sobre os seus filhos. Jamais peque sobre o pretexto da misericórdia de Deus, porque a misericórdia de Deus é para os que o temem. Quando Satanás tentar levá-lo ao pecado, apresentando como se Deus fosse apenas misericordioso, então você deve rebater essas tentações com a palavra de Deus. Sim, Deus é misericordioso sobre todos de uma maneira geral, mas Deus é misericordioso de uma maneira especial sobre aqueles que confiam nele, sobre aqueles que o temem, sobre aqueles que o guardam os seus mandamentos. É isso que você precisa ter em mente. Você só participa da misericórdia especial de Deus se você temer a Deus por meio da obediência aos seus mandamentos, por meio de dizer não às sugestões de Satanás. O quinto remédio contra essa artimanha de Satanás é que você deve considerar solenemente
que aqueles que uma vez estiveram aqui na terra e que foram santos gloriosos e que agora triunfam no céu, eles olharam para a misericórdia de Deus como o argumento mais poderoso para preservá-los contra o pecado. Preste atenção nisso. Veja o Salmo 26, verso 3 a 5. Pois a tua benignidade tenho perante os olhos, e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens falsos, e com dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores, e com os ímpios não me assento. O que leva o salmista a não se assentar com homens falsos, a não se associar com o pecado? É porque ele tem andado, ele tem observado a bondade do Senhor. Foi isso que José, lá no Egito, quando estava debaixo da tentação da mulher de Potifar, foi isso que ele diz: não, eu não vou pecar. Como eu poderia cometer tamanha maldade e pecaria contra Deus? Os santos, aqueles que resistiram ao pecado, resistiram baseados no argumento da misericórdia de Deus. É isso que o apóstolo diz em Romanos 6, verso 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum! De modo nenhum! Como é que nós viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Meus irmãos, a misericórdia de Deus é o maior argumento, é a maior motivação para nós rejeitarmos o pecado. Deixa eu citar uma frase do Thomas Brooks. É uma frase impactante. Preste bem atenção nisso aqui. Não há nada no mundo que torna um homem mais diferente de um santo e mais parecido com Satanás do que argumentar pela misericórdia de Deus para ter liberdade pecaminosa e argumentar pela bondade divina para viver de uma maneira licenciosa. Não há nada que torne um homem mais diferente de um santo e mais parecido com Satanás do que acreditar que a misericórdia e bondade de Deus é um motivo, é uma liberdade para pecar. Thomas Brooks diz que achar que a misericórdia e a graça de Deus é motivo para pecar é o mesmo que defender que o mar queime e que o fogo esfria. Deixa eu encerrar com Romanos 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja, irmãos, é pelas misericórdias de Deus, é por elas que nós apresentamos o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. As misericórdias do Senhor são a nossa maior motivação para dizermos não ao pecado. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos livre por meio da utilização correta de sua palavra das artimanhas de Satanás. Amém.